73 Guild Wars capítulo 217, A Herança do Deus Serpente 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco ponderou cuidadosamente sobre suas escolhas antes de escolher a segunda opção. Prefiro sofrer agora e aumentar minha tolerância passivamente, em vez de fazer isso aos poucos, durante um longo período de tempo. Tia Amorosa franziu os lábios e suspirou. Você realmente é filho do seu pai. O masoquismo está na família. Seu rosto ficou sério depois da provocação. Já que você escolheu esse caminho, passarei os próximos 5 dias explicando o básico de todas as técnicas da herança do Deus Serpente que são universais. Draco assentiu. Até 5 dias pareciam muito para ele, pois esperava que tudo demorasse 3 dias ou menos. Tudo o que Lovingaunt precisaria fazer seria mostrar-lhe como executar as técnicas sozinhas. Assim que Draco pudesse fazer isso sozinho, ou desde que tivesse aprendido as teorias relevantes, ele teria que passar o resto do tempo praticando sozinho para compreendê-las completamente. Isso levaria tempo, e não era algo que a Lovingaunt precisasse estar por perto. Existem 5 técnicas gerais na herança do Deus Serpente que desenvolvemos ao longo dos séculos até seus estados ideais. Lovingaunt começou explicando o conhecimento geral das técnicas e também quanto custariam. A primeira é a técnica básica de manifestação. Isso é algo que já expliquei e que você já pode usar, então vamos pular isso. A segunda é a técnica de manifestação avançada, e você a experimentou com minha ajuda durante a luta com o dragão de metal. Esta técnica nos permite convocar temporariamente uma versão de corpo inteiro de nossos familiares serpentinos para o mundo. Teríamos que fornecer uma grande quantidade de energia de linhagem para esta invocação, e o controle necessário é extremamente alto. Isso supera a mera visualização necessária para a técnica básica de manifestação, já que seria necessário dar vida e vontade ao seu familiar. Apenas os membros mais talentosos de nossa linhagem podem usar isso. A maioria apenas segue a versão básica. Quem mais além de você poderia afirmar possuir uma encarnação viva de seu familiar serpentino que é capaz de se controlar, meu querido sobrinho? A terceira é a técnica básica de transformação. Isso envolve transformar uma parte do seu corpo para imitar o seu familiar serpentino. Podem ser suas mãos em garras, seus olhos em esclera ou suas pernas em uma cauda. No entanto, a técnica básica de transformação tem limites. As partes transformadas do seu corpo exibem apenas os efeitos físicos da transformação, não os elementos espirituais ou sobrenaturais. Em outras palavras, se você usar a técnica básica de transformação para transformar sua cabeça na do seu dragão negro, você só será capaz de mastigar pessoas até a morte, mas será incapaz de cuspir fogo. Para fazer isso, você precisaria dominar a quarta técnica geral, que é a técnica de transformação avançada. Esta técnica permite transformar pelo menos 2 partes de seu corpo ao mesmo tempo e usar os aspectos sobrenaturais de sua linhagem, assumindo que eles tenham o suficiente energia. Assim como a técnica avançada de manifestação, a técnica avançada de transformação tem poucos usuários devido à grande dificuldade de mudar o corpo em um nível fundamental. A quinta e última técnica é a técnica de vínculo de habilidade. Isso permite que você exiba alguns dos poderes únicos do seu familiar serpentino permanentemente. Lovingaunt fez uma pausa aqui e pareceu refletir um pouco, acrescentando, na verdade, se colocarmos isso nos termos do Bondless, você poderia dizer que as 4 primeiras são como habilidades ativas e a última é uma habilidade passiva. Só que antes de poder usá-lo, você teria que ativá-lo e configurá-lo. Isso naturalmente depende da natureza e do poder do seu familiar serpentino, bem como do seu próprio controle sobre sua linhagem e da energia de sua linhagem disponível. Você tem alguma pergunta? Lovintia perguntou enquanto se acalmava após aquela longa explicação. Draco refletiu sobre a explicação dela e encontrou um ponto de interesse para si mesmo. Anteriormente você disse que essas são as técnicas que foram desenvolvidas em seus estados ideais. Então há alguma técnica que ainda não tenha sido verificada para uso geral? A expressão da tia amorosa mudou e ela pareceu hesitar por uma fração de segundo, antes de balançar a cabeça com um sorriso amargo. Isso normalmente é reservado ao escalão superior da linhagem, mas não posso negar isso ao nosso prodígio. Afinal, informações como essa devem ser conhecidas por sua pequena esposa através de sua própria família.
Existem 3 técnicas que foram desenvolvidas, que remontam aos tempos daqueles ancestrais geniais que foram abençoados com a matriz do Deus Serpente Major. Desde então, os membros mais promissores do clã tentaram melhorá-los ainda mais, mas isso é mais fácil de dizer do que feito porque eles têm requisitos rigorosos para a prática e a falha em usá-los pode paralisar ou matar o usuário. Certamente adoraríamos capacitar nosso pessoal, mas ensinar-lhes essas técnicas seria simplesmente mandá-los para a morte. A amorosa tia respondeu com um sorriso amargo. A primeira é a técnica de manifestação suprema. Esta é a versão mais poderosa das técnicas de manifestação. Ela nos permite convocar nossos familiares serpentinos ao mundo permanentemente. A segunda é a técnica de transformação suprema. Esta também é a versão mais poderosa das técnicas de transformação. Ela nos permite nos transformar em uma versão humanoide de nosso familiar serpentino à vontade, emulando todo o seu poder quando o fazemos. O terceiro e mais ultrajante de todos foi descoberto recentemente e tem até a ver com você e sua pequena esposa. Tia Amorosa sorriu enquanto olhava para Draco estranhamente. É a técnica do atavismo. Esta é uma versão avançada do Ability Bond e permite ao usuário emular todo o aspecto de sua herança. Isso não é exclusivo da herança do Deus Serpente, então as heranças do demônio com chifres e do anjo negro têm a isso também. Essas 3 são técnicas que ninguém em nossa linhagem é capaz de praticar, mas pode ser possível para você. Tia Amorosa disse em certa. Não duvido de você ou de sua destreza, meu querido sobrinho, mas já vi muitos feridos simplesmente praticando essas técnicas, então aprovei que elas foram declaradas banidas. Eu sei que você é nosso prodígio e, dada a pureza de sua linhagem, você provavelmente é o único que pode fazer isso, mas... A tia Amorosa pareceu murchar um pouco. Eu só não quero que nada aconteça com você. O coração de Draco aqueceu naquele instante ao sentir o intenso cuidado e preocupação de sua tia por ele. Ele sorriu e abanou a sua cabeça. Não se culpe, tia Fir, sou grato por ter uma tia-avó como você que se preocupa comigo. Isso me faz sentir seguro em sua presença. É preciso dizer que o treinamento de Sublime Notion e Maria na vida passada de Draco foi simplesmente muito potente. Mesmo com sua tia, o sujeito subconscientemente usava falas de filho da puta de primeira linha que poderiam capturar até mesmo Afrodite. Como tal, os olhos da tia Amorosa ficaram um pouco úmidos e seu peito ficou quente enquanto ela olhava para seu querido sobrinho com amor. Draco, percebendo que as coisas não estavam bem, imediatamente levou o assunto para outro lugar. Então, com qual devemos começar? Lovin tia suprimiu sua onda de emoções e voltou ao trabalho. Primeiro, preciso saber qual destes você já pode usar. Draco se lembrou de todas as vezes em que usou a herança do Deus Serpente, especialmente no mundo real. Ele então explicou o que aconteceu em cada vez e o que fez, bem como se sentiu quando fez. Quando ele terminou, tia Amorosa balançou a cabeça com uma expressão abatida. Ela olhou para o céu e suspirou. Os céus realmente desprezam a ideia de eu passar um tempo com meu querido sobrinho. Draco observou suas travessuras com uma expressão confusa. O que há de errado, tia Fire? Bem, você usou todas as técnicas verificadas, exceto a Ability Bonding. Quanto às nossas técnicas tabu, só posso presumir que o seu amigo dragão permitiu que você usasse a técnica de transformação suprema, então só restam a manifestação suprema e o atavismo para ensiná-lo. Tia Amorosa disse com uma expressão irônica. Os pequenos 5 dias que eu esperava passar ensinando você podem equivaler a apenas 2 dias agora. É por isso que sinto que qualquer entidade que controla nossos destinos só quer acabar com as coisas. Draco só conseguiu balançar a cabeça. Se sua tia tivesse sido a treinadora da herança do demônio com chifres ou da herança do anjo negro, ela poderia ter passado semanas com ele treinando, mas quando se tratava da herança do Deus Serpente, suas conquistas eram grandes demais devido à sua inclinação natural. Ele podia usar instintivamente as técnicas de manifestação básica e avançada, as técnicas de transformação básica e avançada, e até executou a técnica de transformação definitiva sem perceber que deveria ser tão difícil. Como tal, tudo o que ela precisava fazer era enviar spam para essas técnicas tantas vezes quanto possível por dia para treinar sua tolerância e aumentar sua proficiência da maneira mais difícil e dolorosa. Isso deixou apenas 3 técnicas para tia Amorosa ensiná-lo e, mesmo assim,
Elas não demoravam tanto quanto as que ele já havia aprendido, exceto talvez a técnica da manifestação suprema. Tanto faz. Vamos começar então. A amorosa tia declarou com ar de resignação. A técnica Ability Bond é passiva que nos permite exibir as características de uma serpente. Por exemplo, minha muda recente é resultado desta técnica. Também aumenta um pouco o desejo sexual, sua destreza sexual e seu encanto sedutor. Não se pode alcançar a destreza e o impulso sexual da herança do demônio com chifres, ou o encanto sedutor e a beleza da herança do anjo negro, mas é um pouco perto deles. Outras habilidades que o Ability Bond concede incluem um aumento acentuado nas habilidades sensoriais, bem como uma regeneração respeitável. Essas são todas características básicas e abrangentes de cobras ou serpentes em geral. A maior parte de nossa força vem do vínculo de habilidade, pois ele nos fortalece permanentemente sem drenar muita energia. Tia Amorosa estendeu a mão e colocou um dedo na testa de Draco. Canalize a energia de sua linhagem e siga minhas instruções de perto. Draco fez o que lhe foi dito e moveu sua energia de linhagem sem rumo por alguns segundos, antes de Tia Amorosa gritar alguns comandos rápidos. Mova para a aorta esquerda. Ali. Deposite um pouco e infunda na medula do fêmur esquerdo. Bom. Agora concentre-se em. Mais comandos bizarros e estranhos se seguiram, e Draco até se sentiu envergonhado quando teve que canalizar alguns para seus testículos e também para sua próstata, mas Tia Amorosa não reagiu a isso. Mesmo enquanto fazia os movimentos, Draco podia sentir uma mudança notável em si mesmo. Ele sentiu como se seu corpo estivesse mudando e se transformando em um nível molecular, o que era semelhante ao que sentiu quando ele desbloqueou o corpo da divindade, mas estava muito mais fraco em comparação com quando todo o seu corpo foi reconstruído. Seus sentidos naturais e sem controle aumentaram muito, o que teve o benefício irônico de aumentar a eficácia de seu vazio de perfeição. Afinal, o efeito de domínio do vazio de perfeição baseava-se em seus 5 sentidos, basicamente usando suas ondas cerebrais para estendê-las para fora de seu corpo. Anteriormente, seu vazio de perfeição havia sido fortalecido por causa do lento despertar de sua herança do anjo negro. Isso aumentou ainda mais a qualidade e a propagação de suas ondas cerebrais, o que melhorou seu domínio em um aspecto. Agora que seus sentidos estavam sendo aprimorados, seu vazio de perfeição foi mais uma vez atualizado, embora ligeiramente. Ele já havia atingido um gargalo com seu controle em geral, pois já havia ultrapassado os limites da técnica. Ele teria que desenvolvê-lo sozinho ou fundi-lo com sua herança do anjo negro para fortalecê-lo. Atualmente, parecia que ele faria o último, já que a técnica seria capaz de apresentar crescimento ilimitado se fundida com sua linhagem. Quando Tia Amorosa deu seu comando final, ela tirou o dedo e respirou levemente. Quando ela abriu os olhos, ela lançou um olhar estranho para Draco e balançou a cabeça. Você é uma fera. A maioria já teria ficado sem energia de linhagem há muito tempo. Mesmo com minha assistência direta, leva até uma semana ou mais para ativar totalmente o Ability Bond, mas você levou apenas algumas horas. Draco ficou surpreso com o que ela disse. Horas? Mas não se passaram apenas alguns minutos. A amorosa tia parecia sentir um prazer obsceno com sua confusão, enquanto sorria maliciosamente. Alguns minutos? Meu querido sobrinho, você honestamente acha que é tão fácil ativar todos os seus depósitos? Se pareceram alguns minutos para você, isso apenas fala sobre sua intensa concentração e dedicação ao autoaperfeiçoamento. Mas foram muitas horas no mundo real. Draco ficou sem palavras com a mudança de personalidade de sua tia. Ele foi lembrado mais uma vez que os membros da linhagem Lucifer eram conhecidos por serem malucos e, como ele acabaria descobrindo, Lovingaunt era um dos mais loucos entre eles. Draco olhou para o céu e viu que de fato era meio-dia agora. Rivetingnicht estava sentado em seu lugar habitual enquanto os observava preguiçosamente. Ela provavelmente tinha ouvido tudo, mas não parecia surpresa. Afinal, ela conhecia Draco melhor e, em sua opinião, era lógico que seu Draco pudesse fazer tudo isso. Foi apenas Lovingaunt, que estava começando a conhecer suas proezas, que ficou completamente atordoada. Também pode ser porque Rivetingnicht era um prodígio, então seus olhos estavam naturalmente mais elevados. A tia amorosa gargalhou e levantou-se em um único movimento, seu peito magnífico saltando para cima e para baixo de uma maneira muito incompreensível. Bem,
Meu tempo de hoje acabou. Agora é a vez de sua pequena esposa lidar com sua absurda proficiência. Tia Amorosa disse enquanto saltava para fora do pátio como uma garotinha. Draco apenas observou sua tia sair com uma expressão estranha. De repente, ele sentiu que o homem que se casaria com sua tia teria uma vida difícil pela frente. Ele então se concentrou em Rivetingnit, que veio lentamente. Ela não se sentou na frente dele como Rishimon ou Lovingound fizeram, mas sentou-se ao lado dele e colocou o braço em volta dele. Se uma das empregadas os visse, pareceria mais um piquenique romântico do que uma sessão de treinamento, mas bem, não vou me preocupar em explicar muito. Basicamente, vou mostrar como ativar o aspecto geral da sua linhagem, bem como coisas que são exclusivas de nós, prodígios, das quais sua tia e companhia não têm ideia. Rivetingnit disse com um tom gentil. Sua voz leve e suave fez o coração de Draco bater mais rápido. Se não fosse pelo fato de que ele precisava treinar, ele a pressionaria e a devastaria. Suavemente. Rivetingnit pareceu sentir sua excitação e também lutou visivelmente contra sua crescente tentação. Então ela tornou sua voz muito mais séria para afugentar esses sentimentos por enquanto. Primeiro, nossos aspectos gerais. Esta é a forma que representa nossas linhagens e como ela funciona. A minha é, como você viu, a deusa do sol, enquanto a sua é o diabo supremo. É também por isso que Rishimon afirmou que você tem sangue do diabo real, embora não tenha uma herança para isso. Depois de ser exposto ao conhecimento básico das linhagens e da nossa linhagem, bem como aos nossos encontros virtuais com o nosso eu original, cheguei à conclusão de que as heranças são basicamente um subconjunto do nosso potencial. Eles são como a versão simplificada e acessível dos poderes que nossas linhagens podem produzir e são compatíveis com o DNA sub-humano que temos. Em outras palavras, deveríamos ter uma infinidade de poderes fora dessas três heranças, mas não podemos usá-los porque nosso DNA sub-humano os suprime. No entanto, é graças a esta supressão que podemos até copular uns com os outros, o que permitiu a concepção do nosso filho. Caso contrário, ficaríamos presos numa situação semelhante à do nosso eu original, incapazes de nos reproduzirmos devido à sua genética sendo muito caótica. Draco assentiu. Uma bênção e uma maldição. Afinal, deve ser por isso que eles decidiram criar linhagens, devido à sua incapacidade de reprodução. Rivetingnit confirmou sua declaração. Exatamente. Como tal, nossos aspectos gerais nos permitem ignorar toda a questão de linhagens, heranças e outros enfeites. Somos capazes de nos tornar temporariamente como nós mesmos, embora apenas por um curto período de tempo. Caso contrário, a penalidade seria grande. Mesmo com 92% de pureza, só posso assumir minha forma de deusa do sol por 3 frações de segundo antes de não poder mais. Surpreendentemente, seu aspecto geral parece ser a forma de um dragonoide, o que pode ser devido à sua proximidade com o dragão negro. Mesmo que isso pareça diferente de um demônio supremo, a verdade é que os dragões são considerados uma raça de demônios. Na mitologia sub-humana, o governante dos 9 infernos é dragão de 9 cabeças. Em alguns contos, os dragões são considerados entidades nobres que são majestosas e emulam a magia mais forte. No entanto, em muitos contos, os dragões são monstros vis com poder quase ilimitado e grande maldade, demônios que têm prazer em suprimir tudo. Eles acumulam riquezas, constroem castelos e apenas cavaleiros valentes podem libertar a terra de sua vilania e resgatar a bela princesa. Claro, não posso ter muita certeza sobre isso, pois estou apenas especulando. Mas o fato inegável é que seu aspecto geral, embora seja um demônio supremo, mostra a forma de um dragonoide. Quando copulamos e atingimos o clímax juntos no mundo real, ambos fomos transformados à força em nossos aspectos gerais por algum código especial que Lúcifer e a Matéria Azul deixaram para trás em nossa linhagem. Naquela época, nossas fontes de linhagem se misturaram e se aperfeiçoaram, permitindo que ambos aumentássemos nossa pureza com combustível suficiente. Quebramos algum tipo de algema que nos impedia, pois nossos aspectos gerais agora foram fortalecidos e podem ser facilmente ativados. Em comparação com antes, Rivetingnit colocou a cabeça no ombro de Draco suavemente. Eu me transformarei em meu próprio aspecto geral, e isso irá ressoar em você, fazendo você se transformar também. Experimente sentir cuidadosamente o processo de transformação,
pois será a chave para poder fazer isso sozinho. A voz dela embalou um pouco e Draco ficou focado. Estou começando agora. O corpo de Rivetingnit se transformou na forma da deusa do sol, sua luz brilhando sobre os infinitos mortais do mundo, concedendo-lhes a salvação. Guild Wars capítulo 218. Ativação da linhagem sanguínea. O corpo de Draco imediatamente ressoou com a transformação de Eva. Ele sentiu sua forma mudar para de um dragonoide. Como a transformação foi planejada e não foi repentina, Draco pôde sentir claramente o processo. E aos poucos estava se familiarizando com ele. Parecia que ele havia conectado cada fio de sua massa negra, solidificando em uma rede imaculada de poder e pureza. Naquele momento, ele sentiu como se seu poder tivesse subido a novos patamares, um nível onde até os deuses teriam que se curvar diante dele. No entanto, o estresse causado por isso foi incrivelmente imenso. Em questão de milissegundos, Draco teve que voltar à sua forma normal para não romper sua linhagem e ficar aleijado. Isso mesmo, se Draco ou Rivetingnit ousassem ultrapassar os limites de sua transformação, eles romperiam sua fonte de linhagem, transformando sua massa preta, branca em um resíduo. Isso era completamente diferente da linhagem incapacitante de Draco. Isso tinha sido basicamente apenas um selo em sua linhagem, impedindo de acessá-la. A linhagem em si estava intacta e inteira, embora adormecida. No entanto, as consequências disso iriam realmente paralisá-lo, e restaurá-lo, se possível, não seria tão simples quanto beber montanhas de Nusmotis de primeira série. Então os dois reverteram no último momento e pareciam um pouco cansados, mas não incapacitados. No entanto, eles não ousariam assumir suas formas de aspecto geral novamente na próxima hora. Como tal, Rivetingnit achou sensato mudar para outra coisa enquanto eles esperavam que sua fonte de linhagem esfriasse. Além do aspecto geral, há a questão da sua eficiência. O que sua tia Fira está fazendo com vocês só vai realmente ajudar apenas com sua herança do Deus Serpente. Então serei eu quem lhe ensinará como alcancei a quase perfeição controle da energia da minha linhagem. Draco assentiu. Tinha que ser dito que este era o aspecto mais importante do treinamento da linhagem em sua opinião. Transformar-se no aspecto geral e aprender técnicas da herança do Deus Serpente foi bom e tudo, mas isso foi o mais crucial. Se Draco pudesse aprender a usar efetivamente sua linhagem, reduzindo assim seu desperdício ao mínimo, ele se beneficiaria não apenas no jogo, mas no mundo real. Afinal, essas técnicas e habilidades foram desenvolvidas para serem utilizadas no mundo real. O fato de poderem ser usados e, portanto, treinados no jogo foi um bônus bem-vindo. Além do mais, Draco teve muita sorte que a alma do dragão melhorou suas técnicas dracônicas, então ele mal conseguiu invocar o dragão negro. No mundo real, ele naturalmente não poderia fazer isso. O máximo que ele pôde fazer foi usar um pouco a técnica de transformação básica ou sua versão avançada. A alma do dragão atuou efetivamente como um personal trainer, permitindo-lhe usar técnicas que outras pessoas precisariam de meses ou anos para sentir. Ou, para colocar nos termos do Bondless, agia como uma habilidade passiva que aumentava o rank mais um da técnica. No entanto, de acordo com Tia Fire, ele deveria ser capaz de fazer o mesmo sem a ajuda da alma do dragão, e foi por isso que a sessão de orientação de Rivetingnit foi crucial. Draco tinha certeza de que se conseguisse atingir o nível dela, e junto com o impulso da alma do dragão, ele poderia até invocar o dragão negro no mundo do jogo permanentemente usando a técnica de manifestação suprema. Tendo um dragão negro vivo ao seu lado que era literalmente sua outra metade, ele se tornaria imparável nos próximos 2 ranks. No momento, Draco só foi dominado dentro de seu próprio posto. Se ele tivesse um dragão negro lutando com ele, ele poderia se aventurar agora mesmo para desafiar entidades de rank 2. Nesse ponto, quem neste mundo poderia detê-lo? Draco controlou sua excitação e ouviu os ensinamentos de Rivetingnit. Ela primeiro mostrou a ele sua herança da deusa da luz, que era o equivalente à herança do demônio com chifres. Primeiro, precisamos levar a ativação da sua herança a um nível razoável. A falta de técnicas não significa que você não possa usar as heranças. Todos podem dar um soco, mas uma técnica que exige que você se mova de certas maneiras pode permitir que você dê um soco que pode quebrar tijolos. Afinal, uma técnica é simplesmente uma forma refinada de usar um certo poder para seu efeito máximo,
ou para um efeito específico. Draco assentiu. Na verdade, a sua noção de ativação era mais parecida com a sua consciência. Basicamente, a ativação de 10% da herança do demônio com chifres por Draco significava que ele só sabia como canalizar 10% de seus efeitos específicos. O mesmo aconteceu com a herança do Anjo Negro, que aumentou para 7% depois de sofrer no último dia de treinamento de Richmond. Foi por isso que Rivetingnicht estava tentando ajudá-lo a ativá-los ainda mais. Não se compararia a obter técnicas que lhe permitiriam exibir efeitos surpreendentes, mas lhe daria acesso ao seu poder bruto. Basicamente, ela o ajudaria a acender o motor. Quanto ao volante e os pneus, ele teria que obtê-los dos membros da linhagem através de treinamento em técnicas. Rivetingnicht de repente queimou quantidades loucas de energia de linhagem e a energia luminosa que cercava sua palma como uma lâmina tornou-se mais vívida e fervorosa. Você sente isso? Ela perguntou calmamente. Draco fechou os olhos e fez um som de surpresa. Através de sua conexão íntima com Rivetingnicht, ele foi capaz de sentir os caminhos da energia de sua linhagem sanguínea se movendo. Ao contrário de Lovingaunt, ele podia sentir isso sem a necessidade de contato, e o que viu o surpreendeu muito. Era inacreditável como as suas redes eram semelhantes, mas produziam resultados tão diferentes devido à genética inscrita nas suas células. Quando ele traçou essas redes com seu próprio corpo, ele sentiu um calor brotar de dentro, à medida que os sentimentos de violência, assassinato e o desejo de contaminar brotavam dentro dele. O calor de seu corpo parecia catastrófico, como se ele estivesse preso em um forno destinado a virar assado. No entanto, apesar do calor, Draco sentiu o poder transbordando e seu corpo ficou mais resistente. Draco não conseguia ver isso de fora. Ele estava passando por grandes mudanças. Sua pele ficou cada vez mais vermelha e 2 chifres cresceram lentamente em sua testa. Não só isso, seus olhos ficaram escarlates, com sua córnea ficando preta. Seu cabelo branco tornou-se preto novamente, crescendo até atingir a cintura. Seu tamanho não cresceu surpreendentemente, tornando-se mais compacto. Draco já estava bem formado graças ao seu corpo reconstruído, proporcionando-lhe abdominais claramente definidos e músculos bem desenhados. No entanto, Draco agora parecia um viciado em academia que fazia exercícios suicidas todos os dias. Não sobrou uma única parte de seu corpo que não fosse definida por músculos tensos. O que foi realmente chocante foi que ele não se tornou um idiota, o que era invejoso. Como tal, Draco agora parecia como o demônio real. Como um deus demônio que desceu a esta terra. Ele irradiava poder bruto, calor e negatividade. Qualquer um que se aproximasse dele descobriria que suas emoções negativas iriam à loucura. O ódio do passado que eles enterraram iria explodir. A dor e o trauma que aparentemente haviam sido superados viriam à tona como sangue fresco de uma crosta aberta. Era como se estar perto dele fosse enviar alguém para as profundezas do próprio inferno. Mesmo enquanto seu corpo passava pelos estágios finais de ativação e refinamento, a mente de Draco estava em outro lugar. Ele chegou a um reino em branco com 9 níveis. Ele era como um deus que examinava tudo neste reino, embora tudo fosse branco e parecesse falso. Esses 9 níveis eram essencialmente como 9 painéis quadrados de vidro dispostos uns sobre os outros com perfeita simetria. Cada um deles era uma lousa em branco que parecia estar apenas esperando para ser preenchida. Sem ter que solicitar, o dragão negro transmitiu todas as informações instintivas da linhagem sobre isso. Meus 9 níveis do inferno, hein? Então, posso trazer almas vencidas aqui para sofrer o tormento eterno, sua dor continuamente me alimentando de força e vitalidade. Os lábios de Draco se curvaram em um sorriso. Interessante. Extremamente interessante. As pessoas que ele matou no mundo real teriam a chance de entrar no ciclo de reencarnação. Eles seriam agarrados antes que pudessem entrar, só que não teriam tanta sorte quanto ele foi jogado de volta ao passado por algum deus louco. Suas almas entrariam em um de seus infernos dependendo de seus pecados, sofrendo a condenação eterna e fortalecendo-o no processo. Draco se tornaria o verdadeiro Satanás, o governante do inferno e o demônio chifrudo das lendas. No momento, ele sabia que só funcionaria no mundo real. Então teria que experimentar como funcionaria no jogo. Por exemplo, ele poderia levar as almas dos NPCs para o seu inferno? Isso deveria ser possível, mas eles não eram reais.
Assim como qualquer coisa que Eva absorveu com sua herança do olho abissal não poderia ser regurgitada do mundo do jogo para o mundo real, o mesmo deveria valer para ele. No entanto, Draco estava esquecendo que este era um mundo vivo gerenciado pela maioria. No momento em que ele se recuperou de sua transformação e retornou ao seu corpo, ele viu uma tela diante dele. Anúncio do sistema para o jogador. Sua linhagem do demônio real foi ativada ainda mais, desbloqueando a habilidade passiva única Governante dos Nove Infernos. Governante dos Nove Infernos. Habilidade passiva. Classificação: épico, evoluível. Refeitos: passivo 1, Euskal. Arraste as almas dos oponentes derrotados dentro do seu rank para o seu inferno para a tortura eterna. Nota 1. Isso afeta apenas seres sapientes, NPCs. Nota 2. Espíritos imortais só podem ser colocados no inferno por um dia no Epic Rank. Os jogadores serão desconectados à força durante toda a duração. Passivo 2. Eu estou. Ganhe 0,01% de aumento permanente nas estatísticas para cada alma capturada. Nota 1. O número máximo de almas permitida é 1000 no Epic Rank. Draco assentiu. Agora, ele não teria que se preocupar com tudo isso. Com a habilidade do jogo, ele nem precisaria se transformar em um demônio real para usá-la, pois isso definitivamente alertaria os poderes ocultos. Mesmo agora, Draco tinha certeza de que Dorian Purple e os outros demônios espiões deviam estar inacreditavelmente desnorteados de que um demônio real desceria no plano material sem que alguém os avisasse. Eles podiam naturalmente sentir uma aura como essa com mais intensidade do que qualquer outra pessoa. No entanto, seus pensamentos e preocupações não foram levados em consideração nas preocupações de Draco. Ele estava simplesmente feliz por ter aumentado a ativação de sua herança do demônio com chifres para cerca de 70%. Comparado com seu deus serpente que estava em 50% e seu anjo negro que estava em 7%, a herança do demônio chifrudo era agora a mais alta de suas heranças. É claro que ativar o deus serpente seria extremamente fácil com a ajuda da tia amorosa e ela poderia ser capaz de chegar a 100% amanhã ou depois de amanhã. Vendo que o processo de ativação foi concluído, Rivetingnit interrompeu o desperdício de energia de sua linhagem e bebeu uma poção do beijo do anjo. A seguir vem a herança do anjo negro. Você está pronto, Draco? Ela perguntou com um tom leve. Draco sorriu para sua alma gêmea e acenou com a cabeça com um olhar de determinação. Faça isso, Eva. Rivetingnit respirou levemente e ativou sua herança de donzela celestial ao máximo. Os caminhos seguidos eram muito mais complexos do que o demônio com chifres ou herança da deusa da luz. Afinal, mesmo Lúcifer e Amaterasu não tinham certeza de como funcionavam seus poderes mentais e de embelezamento. Eles certamente sabiam que ele existia e poderiam facilmente aumentar ou diminuir os efeitos, mas não tinham ideia real de sua funcionalidade. Esta mesma questão deixou as linhagens perplexas ao longo dos anos. Até a própria Rivetingnit só conseguia cobrir o rosto com um véu e tentar suavizar o melhor que podia, mas não conseguia desligá-lo e ligá-lo voluntariamente. Em primeiro lugar, o anjo negro, assim como a herança da donzela celestial, funcionavam de forma semelhante, mas diferente. A herança da donzela celestial não seduziu, mas sim arrebatou. Qualquer um que olhasse para as mulheres nascidas desta herança sentiria o desejo de adorar e adorar. Suas habilidades mentais, psíquicas afetaram ligeiramente a mente interna e fortemente a mente externa. Telepatia, controle mental, projeção astral, canalização e afins estavam sob a alçada desta herança. Eles também podiam usar telecinesia, psicometria e similares em menor grau, mas não eram tão proeminentes. Foi por isso que o controle da Rivetingnit foi tão forte, mas seguiu o caminho batido. A herança do anjo negro, porém, seduziu sem arrebatar. Isso tentaria qualquer ser vivo considerado um alvo pelo usuário e aumentaria seus hormônios em níveis absurdos. No entanto, suas habilidades mentais, psíquicas afetaram grandemente a mente interna e levemente a mente externa. Telecinesia, psicometria, transporte, transvecção e teleestesia faziam parte de seu repertório. Quanto à telepatia, precognição, retrocognição e similares, eles só poderiam utilizá-las em menor grau. Telepatia era a capacidade de ler os pensamentos dos outros em tempo real. Controle mental era a habilidade de influenciar a mente de outra pessoa através da manipulação mental. A projeção astral era a capacidade de enviar a consciência para fora do corpo,
o que pode ou não afetar o mundo ao seu redor. Canalizar era a habilidade de usar energia mental para se comunicar com espíritos ou com os mortos. A precognição era a capacidade de ver um pouco do futuro para alertar sobre o perigo. A telecinese era a segunda forma mais conhecida de poder psíquico, que era a capacidade de mover objetos com a mente. A psicometria era um campo emergente de poder psíquico, onde seria possível perceber emoções ou informações ao tocar uma pessoa, objeto. A retrocognição era o oposto da precognição, onde se podia ver um pouco do passado. A transferência era a habilidade de usar energia psíquica para teletransportar-se ou objetos para um local diferente. Transvecção era a capacidade de usar energia mental para levitar ou até voar. Finalmente, telestesia era a capacidade de sentir coisas remotamente, que era uma versão muito mais poderosa do controlo, na medida em que não era limitada por um campo de projeção. As heranças do anjo negro e da donzela celestial tinham seus prós e contras, mas as duas eram muito mais interligadas do que a deusa da luz e o demônio com chifres. Como tal, Draco foi facilmente capaz de compreendê-lo e usar seus caminhos para ativar os seus. O único problema era onde o demônio com chifres usava principalmente o corpo, o anjo negro focava no cérebro e na rede neural. Draco não ousou ser impaciente e apressar as coisas, então ele silenciosa e firmemente imitou os mesmos caminhos da herança da donzela celestial de Rivetingnight. Como aconteceu com a transformação das heranças do demônio com chifres, Draco sentiu uma grande mudança, mas esta era principalmente em sua mente. Parecia que seu cérebro tinha sido banhado na lama do pantano todo esse tempo e de repente estava sendo limpo, a lama do pântano sendo filtrada em água cristalina. Seus pensamentos aceleraram e a percepção do mundo de Draco tornou-se mais literal. As cores ficaram mais vivas e o mundo ficou mais definido. Foi como assistir um vídeo em 480p que de repente foi calibrado para 4K. A diferença era impressionante. No entanto, isso só foi até certo ponto e parou. A filtração parou, deixando a lama como uma água de rio ligeiramente viscosa. Embora não tenha sido tão bom quanto deixar a água pura, foi uma grande mudança. Sua visão de mundo chegou a 1080p, que não era tão boa quanto 4K, mas ainda era maior que inicialmente. Draco não podia ir mais longe porque esse era o limite que a própria Rivetingnight havia alcançado. Ele estava agora em cerca de 30%, o que já era um grande salto em relação aos apenas 7% anteriores. Se as heranças da deusa da luz e do olho abissal de Rivetingnight estivessem ambas em 100%, então sua donzela celestial estava em 30%, assim como Draco. Então, no espaço de um dia, Draco tinha seu deus serpente em 50%, seu demônio com chifres em 70% e seu anjo negro em 30%. Infelizmente, a ativação de seu Dark Angel não foi tão boa quanto a do Ornei Demon, então ele não foi capaz de ganhar nenhuma nova habilidade ou técnica. Mesmo seu corpo não se transformou no de um anjo, pois as mudanças foram limitadas à sua mente. Ainda assim, sua aura de sedução havia crescido muito, quase ao ponto em que ele poderia fazer seus alvos espumarem pela boca, assim como Rivetingnight era capaz de fazer se mostrasse seu rosto para os outros por muito tempo. Se ele não tomasse cuidado, Draco precisaria começar a usar um véu, ou uma máscara, assim como a noite da arrebentagem. Draco primeiro testou sua magia subjetiva. Ele tentou dividir sua mente em duas e descobriu que isso era feito em picosegundos. Ele também poderia manter dois feitiços indefinidamente, quase sem nenhuma tensão real em sua mente. Ele até tentou dividir sua mente em três, e conseguiu. Ele conseguia segurar feitiços como esse por cerca de 5 minutos antes que fosse demais. Claro, isso foi para feitiços defensivos. Os ofensivos poderiam ser disparados quase sem parar por cerca de 10 minutos. Claro, isso era uma questão de concentração. Sua força de vontade também aumentou muito, algo que deixou Draco incrivelmente feliz. Afinal, a força de vontade afetou o encantamento e a teoria de causa e efeito. Então qualquer melhoria foi muito bem-vinda. Draco também testou seu controle e descobriu que poderia estender seu vazio de perfeição às mesmas distâncias de antes. Porém, não havia distinção entre controle passivo e ativo, o que era uma loucura. Draco agora era prova de balas, atiradores, assassinos e flechas. Ataques furtivos nunca funcionariam e ele nunca poderia ser pego de surpresa, a menos que fosse uma entidade que ultrapassasse seus 5 sentidos.
que mais uma vez foram aprimorados. Veja bem, então ele ficou muito feliz. Ele também percebeu tardiamente que seu corpo de divindade havia sido grandemente fortalecido como resultado de sua herança do demônio com chifres ativada. Agora, ele poderia explodir com força e velocidade que deixaria o homem como um comendo poeira. É claro que, graças às estatísticas, os jogadores já podiam se mover mais rápido do que o olho conseguia acompanhar e as batalhas eram como se fossem disputadas em avanço rápido. No entanto, isso não tinha nada a ver com os impulsos naturais de Draco. Em outras palavras, o aumento de velocidade e força de suas estatísticas foi eliminado com o aumento de seu corpo de divindade. Quando isso foi feito, o dia estava quase acabando. Draco voltou para seu quarto com Rivet e Ingnit, a dupla descansando em seu quarto enquanto Draco matava Paerda Deni. Devido ao seu foco nos ensinamentos de Richmond, ele havia deixado de lado a criação temporariamente. Agora que ele só tinha que passar alguns dias treinando sua linhagem, ele usaria seu tempo livre para fazer alguns trabalhos diversos. Afinal, ele ainda tinha que preparar os itens para o leilão em 68 dias. O dia em que seu treinamento de linhagem terminasse seria o dia em que ele ativaria a habilidade comercial de engenharia mágica épica. Guild Wars capítulo 219 Treinamento de linhagem. Enquanto a usar o Mjolnir para fazer o ferraria, Draco prefere esperar que Ikari ponha seu segundo ovo antes de sobrecarregá-la. Mesmo tendo feito grandes progressos em sua eficiência de combate, suas habilidades comerciais não aumentaram muito. Com Paerda Deni fora, Draco primeiro trouxe algumas plantas da Arik que ele havia filtrado da última vez e as jogou no caldeirão. Eles instantaneamente se transmutaram na variante Epic Viva la Vida. Feito isso, Draco iniciou o processo de preparação. Seus movimentos eram rápidos e refinados, pois ele estava tão familiarizado com o processo que conseguia fazê-lo durante o sono. Sua alquimia também estava no nível 65%, o que significava que ele estava se aproximando do rank Master. Assim que atingisse esse nível, a penalidade de tempo para fazer poções seria bastante reduzida e sua taxa de sucesso aumentaria freneticamente. Nesse ponto, ele poderia até começar a produzir em massa poções Beijo do Anjo para os membros de sua guilda, vendendo-as pelo mesmo preço de uma poção comum. O que em nome de Deus? Vender uma poção épica pelo preço de uma poção comum? Nesse ponto, até mesmo os poderes ocultos clamariam para se juntar à Umbra. Pena que os NPCs não poderiam ingressar nas guildas de jogadores, independentemente das circunstâncias. Esta era uma mecânica central do jogo que a IA não mudaria, mesmo que seu criador dissesse alguma coisa. Draco passou mais de 3 horas trabalhando nas poções do Beijo do Anjo. Com sua taxa de sucesso de 65%, mais da metade de suas tentativas de criação foram grandes sucessos. Ele se absteve de usar um cristal de éter para melhorar ainda mais as poções. A hora para isso viria mais tarde, já que ele estava economizando com eles, para a habilidade comercial de engenharia mágica. A penalidade de tempo de Draco para fazer poções épicas no Expert Rank era de 10 minutos. Cada tentativa custou 10 minutos, mas teve pouco mais de 60% de chance de sucesso. Isso parecia ótimo, mas a maior parte de seu sucesso veio de sua técnica refinada da estrela, que era sua técnica de alquimia baseada em controle. Agora que seu controle basicamente passou por uma evolução, suas técnicas que utilizavam como base também o foram. A origem das 3 libras para ferraria, a técnica Starshot para tiro com arco e a técnica sem nome que ele usou para sua esgrima. Pensando bem, Draco ainda não tinha criado uma técnica para cozinhar, preparar cerveja e domesticar. No entanto, aquele sujeito não tinha interesse em fazê-lo, porque essas habilidades comerciais não eram tão úteis ou lucrativas quanto a ferraria e a alquimia. Ele estava feliz o suficiente apenas abusando de seu atalho do cristal de éter sem gastar mais tempo refinando-os ainda mais. A força de vontade de Draco aumentou muito graças à sua herança do Anjo Negro ativada. Então ele poderia facilmente manipular o estado de ser de sua origem da fonte dracônica de baixo grau para mover a energia mundana como quisesse. Como ele havia descoberto anteriormente durante seu treinamento em Richmond, o estado de ser também dependia da força de vontade para funcionar. Mas entre o estado de ser e a teoria de causa e efeito, o primeiro era incrivelmente simples e fácil de usar. Usar seu estado de ser era como fazer flexões normais, com luvas de couro e uma boa postura.
Usar a teoria de causa e efeito era como fazer flexões com toda a família colocada nas suas costas, enquanto você estava desnutrido e tinha ossos moles. Pode parecer um exagero, mas era a verdade. Era assim que era usar a causa porque eu quero, que era a teoria da causa básica. Draco tinha acabado de encontrar um atalho sábio usando porque eu sou um dragão negro, o que reduziu a dificuldade de fazer o flexões a um nível com seu animal de estimação nas costas enquanto você estava um pouco fora de forma. E com isso, ele foi capaz de progredir ao ponto de poder lançar feitiços. Então, se ele usasse os benefícios reais de um estado de ser, mesmo que fosse um dragão de baixo grau, quase não haveria tensão. Foi por isso que sua taxa de sucesso conseguiu subir tão alto. 5% vieram de seu ranking de habilidade comercial, 15% da primeira passiva do fogo da guerra, 20% da técnica refinada da estrela e 25% da manipulação da energia mundana por seu estado de ser. Se não fosse por Draco ser um reencarnador, ele não teria acesso aos três últimos até muito mais tarde na linha do tempo. Em vez disso, ele teria apenas 5% de chance com poções épicas no rank Expert, que era destinado a lidar com poções raras. Então, novamente, quem neste estágio estava no Expert Rank? Mais de 90% dos artesãos em todas as habilidades comerciais ainda estavam atrapalhados no rank Amador, nível 1 a 20, enquanto os últimos 10% eram elites que estavam no rank Elite, nível 21 a 40. O rank Elite em uma habilidade comercial era o mínimo exigido para se inscrever no teste básico de membro da Umbra. Dentro desses 10% havia uns pequenos 3% que tinham duas habilidades comerciais, sendo uma no rank Elite e a outra no rank Amador inicial de pelo menos nível 5. Este era o requisito para o teste de membro avançado, enquanto o teste de especialista exigia deve estar na classificação amadora intermediária de pelo menos nível 10. Depois havia uns minúsculos 0,2% que eram como Rap Saint, com duas Trade Skills no Elite Rank. Esses eram os requisitos para ser elegível para participar do teste de membro principal da Umbra, e o número de jogadores nesta categoria em todo o mundo era muito pequeno. Draco fez cerca de 12 poções no período de 3 horas. Com um sorriso, ele deu metade para Eva, que havia abaixado o capuz, e ficou com ela. O duo maligno então foi tomar banho juntos. Depois disso, eles foram para o quarto e dormiram. De manhã, Draco acordou primeiro e começou a preparar um café da manhã leve para ele e Eva depois de se lavarem. Ele fez um prato épico, pois definitivamente não usaria cristais de éter para a culinária se já tivesse se abstido de fazê-lo para alquimia. Draco foi até o pátio com Rivetingnight e viu Lovingaunt esperando por ele. O rosto de Draco ficou preto quando viu que ela havia mudado de roupa mais uma vez, desta vez para um estilo de biquíni. Sua linda pele creme estava exposta ao sol e ela usava óculos escuros enquanto descansava em uma cadeira de piscina. Sua barriga lisa e seios fartos dariam água na boca. No entanto, tia amorosa só poderia sofrer porque ninguém no pátio estava sexualmente atraído por ela, então seus lindos melões ficaram ali sem serem apreciados. As criadas que passavam olhavam para ela com curiosidade, perguntando-se que tipo de moda era essa. Eles coraram quando perceberam o quão revelador era seu traje, mas muitos deles também tiveram algumas ideias nefastas no fundo. Tia amorosa se absteve de se mover quando notou Draco. Ei, bem na hora meu querido sobrinho, sua tia estava aproveitando o sol na minha pele exuberante. Rivetingnight riu levemente e foi para seu próprio assento, que parecia uma cadeira de piscina. Ela parecia talvez muito ansiosa para deixar Draco cuidar de sua tia problemática sozinho, fazendo o sujeito suspirar profundamente. É a maior sorte do Sol ter a oportunidade de brilhar em sua linda pele, minha querida tia. Draco respondeu com um sorriso estranho. Tia amorosa se levantou e tirou os óculos pretos enquanto olhava para Draco com um leve sorriso no rosto. Bendito. Eu sempre soube que você era iluminado, Draco, meu querido. Draco assentiu. É somente graças aos seus ensinamentos que posso pensar assim. Tia amorosa riu, mas fez um gesto de não é grande coisa. Chega de elogios. Devemos trabalhar duro enquanto o sol nasce. Você é simplesmente muito brincalhão, Draco. Draco queria tossir um monte de sangue com as palavras dela devido à raiva. Ele veio aqui com verdadeira solenidade para aprender, apenas para vê-la tomando banho de sol e elogiando a si mesma. Agora que ele estava realmente acrescentando alguns elogios para saciar o ego dela,
Ela estava alegando que ele era brincalhão e não levava seu tempo a sério. A tia amorosa pareceu sentir falta da indignação de Draco e foi sentar-se no mesmo lugar de ontem. Draco sentou-se em frente a ela e acalmou sua mente, esperando que ela começasse. Como você já ativou seus depósitos e alcançou a técnica Ability Bond, tentaremos a técnica atavismo. Assim que ela entrou no modo de treinamento, sua aura lúdica diminuiu bastante e ela se tornou rígida. No entanto, seria difícil levá-la a sério quando seu peito grande estava coberto por um pano frágil e sua postura sentada destacava a área da virilha. Draco, porém, não tinha olho para isso. Se Lovingaunt fosse uma mulher qualquer, ele poderia ter ficado um pouco comovido, mas como ela era da família, tudo virou nuvens e peidos. O vínculo de habilidade nos permite adotar algumas características das serpentes como nossas permanentemente. O atavismo, porém, nos permite adotar características de nossos próprios familiares serpentinos permanentemente. Essencialmente, o primeiro é uma assimilação geral dos traços serpentinos, enquanto o último é uma assimilação específica dos traços pertencentes ao familiar serpentino. Isso é mais difícil por dois motivos. O primeiro é que é preciso conhecer toda a extensão dos poderes e da biologia de seus familiares serpentinos, o que poderia levar anos de pesquisa, assumindo que se trata de um familiar completamente único, sem semelhanças com nenhum outro. Para aprender isso é mais fácil falar do que fazer. Seria necessário usar as técnicas avançadas de manifestação muitas vezes e estudar seu familiar serpentino repetidamente até que eles entendessem tudo. Claro, alguém poderia tentar realizar a técnica sem esse conhecimento, mas o risco de falha sobe para mais de 90% e haveria 20% de chance de reação adversa severa. A segunda razão pela qual aprender isso é difícil é por causa da exigência de energia da linhagem. Mesmo para familiares serpentinos relativamente mais fracos como o meu, comparado ao seu, é claro, seria necessário mais de 20 vezes a energia que você levou para invocar e manter a forma completa do seu dragão negro. O rosto de Draco demonstrou o choque quando ouviu isso. Quase 20 vezes a quantidade que ele usou para invocar o dragão negro naquela época. Mesmo com a amorosa tia ajudando a evitar o desperdício, ele consumiu quase 100 poções do beijo do anjo para aquela batalha. Isso não significava que ele precisaria de cerca de 2.000 poções Angelskis para ativar a técnica. Louco. Louco. Desperdício. Isso representava centenas de milhares de platina para tal tarefa. Até mesmo Draco com seus itens parecidos com Sheats parecia demais. Como só foi descoberto recentemente graças à atroz pureza da linhagem sanguínea de você e de sua esposinha, ainda estamos fazendo pesquisas intensas sobre o assunto. Felizmente a técnica pode ser escalonada. Em essência, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas pode fazer aos poucos até chegar a 100%. Tia amorosa balançou a cabeça. No entanto, isso levaria ao melhor membro da linhagem quase 50 anos de trabalho contínuo, assumindo que eles apenas comessem, dormissem e executassem a técnica do atavismo. Draco suspirou com lamento. 50 anos. Tudo isso para desbloquear uma técnica que trazia benefícios desconhecidos. Claro, eles poderiam ser ótimos, e raciocinou-se que as recompensas seriam de outro mundo, mas quem poderia passar 50 anos da sua vida fazendo uma coisa dia e noite, sem parar para fazer nada além de comer e dormir? Apenas quem? Eles teriam que começar desde a juventude e trabalhar para isso sem parar, até ficarem decrépitos. Simplesmente não valeu a pena. No entanto, isso trouxe à mente de Draco um assunto que ele havia ignorado durante todo esse tempo. Tia Fire, quantos anos você tem? Tia amorosa lançou a Draco um olhar de reprovação. Draco. Você deveria saber que é melhor não perguntar a idade de uma senhora. O rosto de Draco permaneceu neutro enquanto ele retrucava seriamente. Não estou falando com uma mera senhora. Estou falando com minha tia Fire, que é a mulher mais bonita do mundo. Como posso usar a mera etiqueta reservada para mulheres em alguém da sua posição? A tia amorosa bufou e cruzou os braços sobre o peito, colocando-os em foco. Você e suas doces palavras. HMPH. Hoje tenho 134 anos. Draco esfregou as têmporas ao ouvir isso, mas não ficou muito surpreso. Afinal, durante todo o tempo em que cuidou dele, tia Fire era uma velha vovó que parecia prestes a falecer. Além disso, com tudo o que aprendeu sobre linhagens e linhagens,
Seria extremamente estranho se eles tivessem a mesma expectativa de vida que os sub-humanos. Quanto tempo vivemos em média? Draco decidiu perguntar. Bem, isso depende da sua herança e da pureza da sua linhagem. Se você quiser uma referência estável, 10% de pureza e a herança do demônio com chifres devem dar cerca de 200 anos de vida. Como tenho 25% de pureza de linhagem e faço parte da herança do Deus Serpente, que tem a vitalidade mais forte, posso durar cerca de 400 anos. Tecnicamente, você poderia dizer que tenho 20 e poucos anos em termos subhumanos normais. Tia Amorosa então riu e apontou para Draco. Você, porém, nem é um bebê. Você é como um zigoto. Sua expectativa de vida com 99% de pureza com todas as 3 heranças provavelmente deveria ser medida em milênios. Você também tem apenas 21 anos. Ah! Ser ridicularizado por sua tia por ser jovem fez o rosto de Draco ficar vermelho. A risada dela também era estridente, assim como Jada sempre que zombava de alguém. Foi extremamente doloroso e atingiu bem no ponto fraco, especialmente porque havia lágrimas em seus olhos de tanto rir. Rivetingnit também gargalhou de onde estava sentada, achando o infortúnio de Draco nesta situação extremamente divertido. No entanto, Lovingaunt de repente cortou a risada enquanto olhava para Rivetingnit. Por que você está rindo? Você é exatamente igual a ele. Você é um zigoto enorme andando. Rivetingnit, que estava rindo em seu lugar, engasgou com a risada e tossiu de dor. Draco sentiu como se tivesse respirado um pouco de ar puro quando viu Rivetingnit desferir um golpe e se sentiu melhor. A tia Amorosa voltou ao trabalho. Deixe-me guiá-lo pelas rotas supostas para a técnica. Quando tiver tempo, tente aumentá-lo o máximo possível. Ela então se aproximou de Draco e colocou um dedo em sua testa. Os dois fecharam os olhos e se concentraram. Depois que Draco começou a mover ligeiramente a energia da linhagem, Lovingaunt começou a falar as rotas. O primeiro lugar é o seu meridiano governante em seu ponto central. Você precisa depositar mais de 400 unidades de linhagem lá. Em seguida o meridiano do coração onde você precisa depositar. Draco seguiu as instruções dela e só conseguiu sorrir ironicamente. Embora ele pudesse lembrar facilmente as posições e a quantia necessária, ele ainda estava chocado ao ver como apenas lidar com o primeiro depósito drenou toda a energia da linhagem sem mostrar qualquer alteração. Foi como pegar um copo d'água e despejá-lo em uma piscina vazia. Este copo de água representava a energia total de sua linhagem com 99% de pureza e ainda assim. Bem, seu familiar serpentino era o dragão negro, então fazia sentido que fosse necessário mais do que o outro precisaria para preenchê-lo. Ainda assim, isso foi extremamente desanimador. Draco esperava que existisse algum atalho para ele, já que ele era o prodígio e tudo mais, mas foi negado solidamente desta vez. Ele teria que dedicar todo o tempo e esforço para isso. Com um suspiro, ele decidiu esperar até ter acumulado poções beijo do anjo suficientes. Seria muito desanimador fazer isso, farinha por farinha, dessa maneira. Depois que Lovingaunt terminou, apenas cerca de 1 hora se passou. Como Draco estava apenas memorizando as rotas e as quantidades necessárias e não as ativando, não demorou tanto para usar a técnica do vínculo de habilidade. Tia Amorosa suspirou e sentou-se. Agora, com isso resolvido, vamos passar para a técnica de manifestação suprema. Esta técnica permite que você traga seu familiar serpentino para o mundo real permanentemente. Como você viu quando realizei seu teste no mundo real, eu mesmo executei essa técnica, já que fui eu quem a melhorou ao máximo até o momento, e tive que deixar o clã por alguns anos. A tia Amorosa parecia ter um sorriso amargo no rosto. E ainda assim o que encontrei no meu momento de triunfo quando voltei para a família? Minha irmã mais nova estava enrolada em torno do homem que amo com uma expressão triunfante. Suspiro. Draco sentiu o constrangimento no ar, mas não sabia como resolvê-lo. Ele não sabia o suficiente sobre o relacionamento de seu pai, mãe e tia para julgar. Pela maneira como tia Phil havia falado até agora, não parecia que seu pai tivesse demonstrado qualquer tipo de interesse romântico por tia Amorosa, então não era como se ela tivesse sido realmente traída. Seguindo os clichês, pode ter sido mais o caso das irmãs almejando o mesmo garoto sem que ele percebesse e a irmã mais velha perdendo para a rival amorosa. Seu período de ausência foi provavelmente a chave para isso. Ela saiu para desbloquear um grande poder,
tornando-a o mais poderoso membro da herança do Deus Serpente desta geração. Mas o custo foi o homem que ela amava e desejava impressionar. Draco não pôde deixar de sentir que seu pai, sua mãe e sua tia eram como três personagens principais de uma comédia romântica dramática e que sua história poderia preencher páginas de seu próprio livro. Ah! Desculpe. O velho eu não pode deixar de relembrar o passado quando penso em certas coisas. A amorosa tia se desculpou. Suas queixas do passado não são algo para se envergonhar da tia Fire. Se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, eu ainda teria o prazer de estar com minha linda tia. Draco questionou com um olhar honesto no rosto. Tia amorosa não pôde deixar de chorar um pouco e enxugou o canto dos olhos. Obrigado, Draco. Você é realmente um querido. Vendo que sua tia estava acalmada, Draco sorriu satisfeito. Verdade seja dita, ele preferia a tia aos próprios pais, pois ela pelo menos se esforçou para zelar pelo seu crescimento. Quanto aos outros dois, bem, o tempo para a família resolver suas disputas chegaria no devido tempo. A técnica de manifestação suprema requer três coisas. A primeira é um recipiente adequado. A segunda é uma parte de sua alma ou espírito. A terceira é muita energia. O que é interessante, e aqui reside a descoberta que fiz para a melhoria do nosso povo, é que não é especificamente a energia da linhagem sanguínea que é necessária. A tia amorosa abriu as palmas das mãos num gesto de assim que é. Pode-se usar qualquer forma de energia para ativá-lo, mas a quantidade necessária é uma loucura. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.